Nós temos uma situação em que, no contexto brasileiro, nós temos um crescimento, nós temos muitos sistemas de informações acerca da proficiência, né? Desde o lançamento do SAEB, e com a multiplicação de sistemas de informações sobre a proficiência em vários estados, em vários municípios, houve um avanço inegável nesse campo, trazendo informações inexistentes no passado, né? Não havia nenhuma informação sobre nível de proficiência de estudantes até então. Isso mudou um pouco o patamar da nossa discussão, das nossas possibilidades de discussão, né? E conduziu a um reconhecimento importante com relação a problemas de qualidade da educação, né? Então, é meio unânime hoje o apontar de que a educação brasileira tem problemas severos com relação à qualidade, revelado por esses indicadores, não só por indicadores nacionais, mas também por indicadores internacionais como o PISA, né? Então, acho que isso é uma coisa relativamente tranquila, né, essa constatação, né? Há também um avanço nos estudos sobre eficácia escolar, né, em boa parte propulsionados pela existência de informações dessa natureza e, no entanto, nós temos uma ênfase muito pequena, nós temos uma tradição muito rala nos estudos sobre segregação escolar, né? Esse tema é um tema que não parece muito forte no Brasil, né? Apesar de dele ser um tema muito próximo do tema da eficácia, né? Mas, de fato a dimensão da equidade, da distribuição das oportunidades escolares não tem o destaque nem próximo das discussões sobre desempenho, sobre proficiência. Os objetivos desse trabalho, esse trabalho está publicado na revista Educação e Sociedade, né? Eu não tenho certeza se é o último número, é o último ou penúltimo. É um bem recente. Ele tem objetivos muito, assim, ele é muito pouco ambicioso, esse trabalho, porque ele está lidando, até onde a gente acredita, talvez pela primeira vez, né, com algumas informações que são colhidas sistematicamente desde 2007, mas que, em geral, não são utilizadas nas análises que focalizam composição de alunos, né? Então, ele é uma primeira exploração, um trabalho bastante árduo de escovação de banco de dados, de limpeza e tudo, usando dados nacionais, né? Ele busca, eu vou depois desenvolver isso um pouquinho mais, ele busca pistas acerca de influências, de possíveis influências de regras de matrículas nas redes públicas sobre indicadores de segregação, né? Eu vou explicar depois o que eu estou chamando de indicador de segregação, mas a intenção é essa. Uma das intenções será que a maneira como redes organizam seus procedimentos de matrícula, né, ela vai ter algum impacto sobre a segregação escolar, né? Quer dizer, tem uma questão, o Romualdo já apontou, nós temos outros trabalhos que têm avançado também nessa direção. Diz, olha, a questão não é apenas matrícula, primeira matrícula, não é só acesso, né? Há todo um processo que nós chamamos de remanejamento, né, que é alguma coisa também de grande impacto. Só para vocês terem uma ideia, a rede do Rio de Janeiro a gente conhece bastante bem em termos dos dados. Os dados são mais precisos, já são coletados muito minuciosamente já há mais de uma década. Então, nós temos um domínio maior sobre isso. No Rio de Janeiro, até o quarto ano do primeiro segmento, cerca de 1/3 dos alunos já trocou de escola na rede pública, né? É uma proporção gigantesca, né?
O que dá uma ideia, e os nossos estudos sugerem que essa troca de escolas ela não é aleatória, ela tem sentidos, né? Então, de fato, a dimensão da segregação é uma dimensão fortemente afetada não apenas pela primeira matrícula, mas também pelo fluxo, né? Pela migração de alunos no interior da rede. Mas aqui nós estamos trabalhando com primeira matrícula. Primeira, não necessariamente primeira, mas com matrícula, não com remanejamento necessariamente. Ele aparece aí, mas as regras de matrícula que estão para nós em foco principal. Nós estamos incluindo, eu acredito que pela primeira vez, no cálculo as escolas privadas, porque nós participando de discussões internacionais sobre isso, algumas pessoas nos apontavam dizendo, olha, os índices de segregação de vocês são muito baixos. Né? Os índices de segregação no sistema escolar brasileiro são baixos comparados com o de outros países. Né? E nós sempre dizíamos, olha, a gente desconfia que é porque nós estamos lidando com dados apenas de rede pública. Né? Quando a gente conseguir inserir na análise os dados da rede privada, a gente deve dar um grande salto nos índices de segregação. Isso se verificou, mas muito mais fraco do que nós esperávamos. Depois eu vou mostrar um pouco isso. Mas, de qualquer maneira, foi uma primeira tentativa de explorar o que acontece com a segregação na medida que você coloca na mesma análise rede pública e rede privada. Isso é um tratamento preliminar, tem uns problemas de desenho, de ameaças de validade, que não pode ser desprezado, a gente sabe disso tudo. Mas, de qualquer maneira, a gente acha que é uma tentativa de colocar essa questão mais amplamente na agenda. Né? Bem, o que é segregação? Nossa definição, a definição é bastante simples, né? Não tem uma conotação necessariamente pejorativa, né? A distribuição desigual de indivíduos portadores de uma característica de presumida desvantagem social por entre um conjunto de escolas, né? Essas escolas podem ser tomadas como espaços de oportunidades educacionais distintas. Ou seja, o fenômeno da segregação ele é praticamente universal e praticamente inevitável, né? Considerando que a distribuição dos indivíduos que são portadores de alguma característica que se reconheça como de desvantagem, é muito improvável que ela seja absolutamente equilibrada em uma determinada rede com um número um pouco mais elevado de escolas. É muito improvável que isso aconteça, por uma série de razões, inclusive uma própria distribuição aleatória daria um resultado com algum padrão, algum nível de segregação. Né? Bom, por que isso é importante para nós? Porque parece que a distribuição desigual de oportunidades educacionais ela está relacionada diretamente com uma série de aspectos que vão afetar as chances dos indivíduos na vida. Né? Então, aqui estão algumas coisas relacionadas, né? O impacto sobre a qualidade da oferta, há efeitos não sobre desempenho, mas que têm efeitos indiretos sobre desempenho, na formação das expectativas, de padrões de sociabilidade. Isso certamente afeta as chances dos indivíduos e, portanto, ameaça a meritocracia. Alguns antecedentes nessa questão parece mais ou menos consolidado na literatura internacional de que sistemas com maior segregação escolar apresentam também uma associação dos indicadores educacionais com o nível socioeconômico mais alto, ou seja, eles são mais sensíveis aos efeitos externos das escolas, aos efeitos de origem social. Quanto mais segregado, mais a origem social se manifesta, alguns estudos demonstrando isso. Né? A gente sabe, conhece mais do que o clássico efeito Pigmalião, toda a discussão desencadeada sobre os grupos, sobre o agrupamento por níveis de habilidade, os ability grouping, que frequentemente não são exatamente por níveis de habilidade, há outros fatores ocultos se manifestando e também, de qualquer forma, os impactos que isso tem. Isso é um problema, basicamente, a partir de uma ascensão de uma moral igualitarista, pós-Segunda Guerra, principalmente. Né? Isso vai se tornando um problema. Um marco importante disso, né? É
a questão que chegou à Suprema Corte americana, o Brown versus Board of Education of Topeka, né, no Kansas, no Kansas, eu acho, né? Que é um caso emblemático, típico, que inaugurou uma discussão acalorada, né, sobre essa questão das escolas de gueto, das escolas com reclusão de público, do fechamento, né, dos sistemas com fechamento de oportunidades, né. O relatório Coleman é uma outra marca importante nisso, né, porque ele inaugura, me parece assim, não sei se ele inaugura exatamente, mas ele é um marco muito forte na agenda sobre a desigual oferta escolar, apesar dele ter produzido aqueles resultados de que a questão principal não é a oferta escolar, mas a origem social, tal coisa. De qualquer maneira, o próprio Coleman, inclusive, acabou se debruçando mais para o final da vida na questão da segregação. Há um grande relatório feito pelo Coleman, muito pouco conhecido, sobre a questão da segregação, na medida que ela afeta diretamente a distribuição das oportunidades, né? E a gente tem, em geral, né, basicamente pós-Segunda Guerra, com acentuação, isso nos anos 60 para 70, de lá para cá, uma questão sobre políticas de segregadoras e políticas compensatórias, né? Então, de duas naturezas as políticas que tendem a lidar com isso. Uma são políticas que procuram forçar, de alguma maneira, uma maior heterogeneidade de composição, né, nas escolas, procurando evitar uma homogeneidade, principalmente de origem social, né? No caso dos Estados Unidos, isso está muito fortemente associado com homogeneidade de cor, né? Então, há políticas dessegregadoras, né? E há chamadas políticas compensatórias, que são aquelas que, reconhecendo que existe o fenômeno da segregação, procuram focalizar recursos em ambientes que concentram pessoas em desvantagem, né? Esse versus aí tá entre aspas, obviamente, porque essas questões não são incompatíveis, elas são amplamente compatíveis, né? Essa discussão de dessegregação e compensação, desde sempre, recebe bastante controvérsias, né? A gente pode dizer que ela sofre críticas morais, políticas, né? Chamar a tese da reprodução, né? As políticas compensatórias ou dessegregadoras produziriam apenas um efeito de amortecimento, de legitimação das desigualdades. Usando um pouco uma terminologia do Hirschman, né, sobre as ameaças, sobre o discurso reacionário, né? Há uma ideia de que elas ameaçam, né, o republicanismo, né? Qualquer coisa que não seja distribuir tudo igual para todo mundo é uma ameaça à ideia republicana, né? A gente tem também críticas operacionais, continuando com a terminologia do Hirschman, né? A tese da futilidade, tem a tese da ameaça, a tese da futilidade, que é o efeito nulo, né? Essas políticas são todas ineficazes, né? Há alguns estudos que procuram se dedicar a aferir efeitos, por exemplo, do HUD-STAR, do Title I dos Estados Unidos, que mostram que, em geral, o efeito deles é praticamente nenhum, né? Há também alguns estudos sobre as políticas de buzzing, as políticas de segregadoras, que também sugerem que o efeito é praticamente nada, né? Há algumas teses, potencialmente até sobre o perversidade, né? Dessas políticas, as teses da desigualdade maximamente mantida, da desigualdade efetivamente mantida, que podem sugerir que, ao distribuir um determinado benefício mais concentrado, né, os que são capazes de abocanhá-lo mais rapidamente nunca são os que mais precisam deles. Em geral, são os que precisam, estão na ponta da necessidade, né? Estão na ponta da capacidade de morder o bolo, né? Então, há essa discussão, né? E há uma discussão muito rica, mas que infelizmente não circula muito entre nós, que são os vícios de implementação, né? Ou seja, tanto políticas de segregadoras quanto compensatórias, são políticas, em geral, enfrentam problemas severos, né? Não há uma recusa com relação a essas políticas de ordem filosófica, de ordem moral ou política, mas eu dizia, olha só, em geral, é frequente que elas tenham erros de medida, erros de foco, né?
E uma outra vertente que diz, olha, as análises feitas que dão substrato a essas políticas, frequentemente são análises ruins, são análises frágeis. Então, por exemplo, há um questionamento importante sobre os cálculos de efeito escola, usando modelagem multinível. Há umas discussões importantes sobre, dizendo, olha só, tem uma coisa muito problemática nisso. Em geral, quando a gente detecta o efeito escola, esse defeito escola não está bem detectado, a gente não está dizendo, de fato, quais são as escolas que são mais eficazes, quais as que são menos eficazes, e, portanto, isso gera problemas de foco, né? A gente, por exemplo, recentemente, nós estamos fazendo a avaliação de uma política no Rio de Janeiro que se chama Escolas do Amanhã, né? A nossa primeira estimativa, ela é uma política que focaliza recursos em 150 escolas, que seriam as com maior concentração de alunos em condições de desvantagem. Nosso primeiro tratamento das informações sugere que aproximadamente metade das escolas não seriam, acho que teriam, metade das 150 escolhidas não cumpririam os requisitos para estarem na lista, e uma série de outras que não estão na lista deveriam estar, né? Então, isso seria tipicamente uma discussão sobre essa questão de vícios de implementação, né? Bom, eventualmente essas políticas elas enfrentam resistências mais severas, especialmente as políticas de dessegregação, né? Vocês procurarem no YouTube, eu fiz esse exercício há algum tempo atrás, e verem as políticas de buzzing, né? Os nossos estudos, o nosso grupo, a gente tem procurado enfatizar a dimensão da equidade, né? Quer dizer, e enfatizar a dimensão da equidade para além da dicotomia público-privado, né? A gente começou já há alguns anos procurando trabalhar com as questões da equidade ou da desigualdade no interior das redes públicas, né? Por considerar que essa dicotomia público-privado é uma simplificação que nos faz perder demais, né, a dimensão da desigualdade de oportunidades no Brasil, né? Portanto, a gente está focando na segregação no âmbito dos sistemas públicos e estamos utilizando na literatura da sociologia política a questão da clientelismo e do patrimonialismo, que são conceitos centrais para a gente entender como se opera a distribuição de oportunidades escolares no Brasil por parte das burocracias oficiais, né? Nós temos acumulado dados no Rio de Janeiro ao longo de 12 anos, pelo menos. Nós fazemos tratamentos quanti e quali, há uma triangulação muito intensa na nossa equipe, é uma equipe razoavelmente grande, né? E alguns exemplos de coisas, nós temos buscado o impacto de políticas que lidam com segregação, por exemplo, uma loteria na distribuição de vagas, que é uma política no Rio relativamente recente, o impacto de UPPs, né? Todo mundo sabe o que são os UPPs, mesmo quem não é do Rio, né? Porque sai no Jornal Nacional quase todo dia. Os impactos das UPPs tanto sobre desempenho quanto sobre dimensões de segregação e de políticas de correção de fluxo também, que são políticas que lidam com uma dimensão de segregação, são políticas focalizadas a princípio, né? Além disso, a gente tem trabalhado com a questão do uso de dados, da responsabilização, que também é um tema bastante correlato a esse, né? As políticas de bonificação, de accountability em geral, né, são fortemente relacionadas com essa questão da segregação e da desigualdade de oportunidades, né? Bem, a gente trabalha com o desenho, né? As hipóteses primeiro são que a inclusão da rede privada deve aumentar bastante os índices de segregação, essa é a primeira hipótese, e que as diferenças por capitais, são 4 capitais que nós incluímos aqui, vão ter impacto, né, sobre os índices de segregação, contrariando uma certa tendência de análise lá do começo dos anos 2000, 90 para 2000, que diria que a escolha, políticas de incentivo à escolha escolar aumentam a segregação, a gente aposta na direção oposta, né? Que as políticas de maior escolha diminuem a segregação. Os dados do Reino Unido, um estudo grande de mais de 10 anos de duração,
mostrou e foram exatamente nessa direção, né? Ampliar as possibilidades de escolha das pessoas, em geral, diminui a segregação por uma questão muito simples, que é a segregação territorial é o principal fator, né? E, portanto, quando você permite que as pessoas escolham, a segregação territorial diminui. Como ela é a mais forte de todas, a segregação territorial, a segregação acaba sendo reduzida em geral, né? Nós usamos no desenho 3 modelos de cálculo de segregação, todos eles são muito simples, a estatística descritiva, bastante simples. O primeiro modelo pega todos os alunos do primeiro segmento das redes públicas, né, dessas 4 cidades, são Rio, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Em seguida, nós acrescentamos a rede privada para ver o que acontece com a segregação. E depois nós fizemos uma segregação, um cálculo estimando apenas a segregação no primeiro ano do ensino fundamental, né? Porque é ali que onde as regras de matrícula operam com mais vigor. Isso a gente usa um indicador que é o Gorat Segregation Index, ganha o nome do autor dele, que é o Stephen Gorat, né? A gente poderia usar o D, que é o Dissimilarity Index, mas eles medem mais ou menos a mesma coisa, a correlação entre eles é muito alta. O D é um índice mais utilizado internacionalmente, porque ele vem da sociologia urbana, mas o indicador do Gorat, ele é de interpretação direta, muito mais simples. E como eles são intimamente associados, meio que tanto faz usar um ou outro, mas a interpretação do GS é mais simples. O G ele tem a qualidade de ter uma forte invariância composicional, isso é básico para você poder fazer estudos longitudinais, né? A interpretação, como eu disse, é bastante simples, e ele indica isso que está escrito aí, a exata proporção de alunos em desvantagem, ou seja, alunos que têm alguma característica considerada desvantagem, que deveriam mudar de escola dentro de um conjunto de escolas considerado, para que houvesse uma distribuição perfeita entre todas. A gente sabe que isso é um padrão ouro hipotético, né? Conforme eu disse, é muito improvável que isso fosse verificado, né, em termos reais. Mas como é um padrão ouro, é possível comparar com ele, né? Bom, conforme eu disse, é uma primeira exploração, o tratamento é descritivo, os dados vêm dos censos escolares. Nós não usamos Prova Brasil, que tem dados contextuais mais ricos, mas ela só pega o 5º ano e só o número de alunos que dentro de uma escola, que pode ser só 50%, então tem problemas severos de possível viés nesses dados, né? Então a gente usa os dados do censo escolar, que a partir de 2007 passaram a coletar informações no nível de aluno. A gente lidou com o fator de desvantagem cor, alunos pretos, não usamos negros, não usamos não brancos, né? Porque os chamados pardos eles são mais parecidos com os brancos do que os pretos, então os que se declaram pretos, em geral, concentram condições de desvantagem mais acentuada, né? Usamos a defasagem de idade série e adoraríamos ter usado o NIS. O NIS é o número de indicação social, que seria a nossa medida equivalente a que os ingleses, por exemplo, usam, que é o free meal, né? Que é a refeição, a merenda livre na escola. Isso é um ótimo marcador, porque ele é super simples, é um bom marcador de pobreza. Só que nos dados do INEP não dá, pelo menos até agora. A gente acha muito bom que o INEP tente coletar isso. É uma pena que o INEP não coleta informações sobre a escolaridade das mães, que seria um bom indicador para a gente, uma proxy de nível socioeconômico razoável, mas ele não coleta, e ele coleta o LIS, mas a qualidade da informação é muito sofrível, então não dá para usar, simplesmente. Nós acabamos rifando da análise, apesar da gente considerar que é um marcador muito bom, muito interessante. Esse dado é uma coisa muito simples, ele não é nada muito analítico, não. É só mostrando um panorama. Os dados que nós estamos usando são de 2007 até 2010, são percentuais de distribuição desses fatores de desigualdade. Cor, né? E aí a gente tem um dado, essa segunda linha, que está distribuída em 2 blocos, né, escolas públicas e escolas privadas. Na segunda linha, sempre em vermelho, o percentual de missing, né, o percentual de dados sem informação. Dá para a gente perceber que é um percentual muito alto. Como vocês podem observar,
os dados da rede privada são muito piores do que os dados da rede pública, em termos de dados faltantes. A qualidade da informação da rede privada é muito pior. Isso é alguma coisa que o INEP também devia passar a se preocupar. Esse é o índice de segregação, que ele está apresentado na forma de um percentual, né? Ou seja, quantos por cento de alunos deviam trocar para ficar todo mundo distribuído igualzinho, com exatamente a mesma proporção em cada escola, né? Para cor, nas redes públicas, né, de 2007 a 2010, pelas diferentes cidades, né? Como a gente pode observar, há uma diferença, né? Em geral, Rio e São Paulo. O que acontece com Rio e São Paulo? Rio e São Paulo, Rio marcadamente, São Paulo menos, mas são escolas que são sistemas que franqueiam a escolha aos pais. Enquanto que Belo Horizonte e Curitiba, a política é de impedir que os pais possam escolher, né? A sua escola é definida pelo poste de luz do seu CEP, né? Nossa hipótese sobrevive olhando para esse resultado. A segregação mais baixa nas cidades que permitem a escolha, né? Agora aqui é o seguinte, aqui não é mais o GS, aqui é quantos por cento o GS aumenta quando a gente introduz o dado da rede privada. Então nós pegamos aquele mesmo cálculo feito antes, só com redes públicas, né? E introduzimos aí os dados de rede privada. Então qual é o aumento proporcional, né? A gente deve considerar aí principalmente os anos mais 2009, 2010, porque a gente viu que a qualidade da informação tem muito missing lá no início, né? Lá nos anos 2007, 2008. Esse incremento também, mais uma vez, reforçou a nossa hipótese, né? Quer dizer, quando você introduz os dados da rede privada, realmente aumenta o índice de segregação. Agora, o resultado final é um resultado que não é muito alto em termos internacionais. A gente continua tendo um resultado de segregação, comparado com vários outros países, relativamente baixo, né? Nós não esperávamos encontrar esse resultado. Estamos buscando pistas para isso. Uma possível pista seja a imensa quantidade de escolas na rede privada com perfis muito parecidos com das escolas públicas, né? No Rio de Janeiro, ainda que as matrículas no ensino fundamental sejam 70%, mais ou menos, das matrículas totais, no público, né? O número de escolas privadas é 3 vezes o número de escolas públicas. Então, você tem uma infinidade de pequenas escolas, né? A gente, quando pensa em escola privada, a gente pensa em escola com nome de santo na área rica da cidade, né? Mas, na verdade, a rede privada é uma rede enorme, muito capilar, né? Em geral, com pequenas escolas de subúrbio, cobrando mensalidades ínfimas, que vão atender uma população muito parecida com a população das escolas públicas, né? Então, essa pode ser uma pista de por que a segregação não aumenta tanto assim quando você introduz os dados da rede privada. Há também uma tendência que, mesmo com a qualidade do dado não muito boa, há uma tendência de aumento, né? Há uma tendência de aumento da segregação entre público e privado. A nossa hipótese para isso, não dá para testar ainda com esses dados também, é que o aumento ao longo do tempo da segregação público-privado tem a ver com migração de estudantes da rede privada, da rede pública para a rede privada, né? Houve uma relativa elevação de renda da população brasileira, né? E com isso uma parte da população dos sistemas públicos migrou para os sistemas privados. A gente tem um dado disso aqui, a proporção de alunos só no primeiro segmento que ano a ano, e aqui não tem dado faltante, aqui não tem erro, né? Porque a quantidade de alunos registrados, né? As redes privadas de fato vão crescendo diante das redes públicas. Isso tem um efeito aparentemente paradoxal, mas na verdade não é, que torna o sistema como um todo mais segregado, mas a rede pública menos segregada internamente. Por quê? Porque alunos que impactariam no índice de segregação, pelo fato de estarem acima do padrão, eles migram, né? Então a rede fica mais homogênea, mais pobre. Bom, e aqui por último, então,
o índice de segregação no primeiro ano do ensino fundamental. O que esse resultado sugere é que, mais uma vez também, reforçando um pouco a nossa hipótese, no primeiro ano do ensino fundamental, onde as famílias sabem ainda se locomover com menos familiaridade nos sistemas públicos, é possível que as regras de matrícula incidam com mais força. Então, a segregação é mais alta, tá, no primeiro ano do que no primeiro segmento. Isso aqui é uma conta simples, é a divisão do índice de segregação no primeiro segmento no primeiro ano sobre o primeiro segmento. Então, a gente vai ver que em alguns municípios, São Paulo, por exemplo, tem isso é só para 2010, né? O primeiro ano é muito mais segmentado, é muito mais segregado do que depois, quando aparentemente as pessoas aprendem a driblar os esquemas, né? Conclusões, então, terminando. A segregação, em geral, ela é afetada na literatura pelas políticas educacionais, pela escolha dos pais e por um calcanhar de Aquiles tremendo que nós temos ainda nesse estudo, que são os fatores territoriais, né? Nós não estamos introduzindo nesse estudo porque nós precisamos georreferenciar os estudantes. Nós já temos feito isso para o Rio de Janeiro, né? Uma parte de georreferenciamento de alunos, mas nós não estamos controlando por fatores territoriais. Então, a geodistribuição social dessas cidades, ela pode afetar diretamente as análises de segregação, e nós, de fato, nesse estudo, não estamos controlando por esse fator, tá? Então, isso é importante, então, está aqui. A maior fragilidade é o não controle territorial, como eu disse, foi a primeira exploração, né? E a política de escolha não aparece como força segregadora. Pelo contrário, aparentemente, ela é uma força não segregadora. Também temos um problema que nós precisamos de um estudo longitudinal, que nós estamos começando a fazer já tem um primeiro resultado que nós encontramos, que é como o Rio introduziu uma política deliberadamente dessegregadora, que é a loteria na primeira vez que você acessa uma matrícula na rede municipal do Rio, todo mundo entra numa loteria, né? E aí, então, a hipótese é que a gente pode fazer aí um desenho bem melhor, que é um desenho quase experimental de descontinuidade na regressão, de ver o que acontece após entrar essa política de loteria comparado com antes, né? Nós já temos primeiros resultados sobre isso, mas eu não vou anunciar ainda. Essa diferença pode estar associada com a questão da distritalização da matrícula, né? Bom, é isso. Muito obrigado.